Olá pessoal, professor Joel, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à explicação do capítulo 4 do livro de vocês, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial é o título desse capítulo, né? Nós dividimos esse capítulo em 3 partes, nós vamos agora para a segunda parte. Na primeira parte nós falamos sobre o Mussolini, né? Sobre as práticas do governo de Mussolini na Itália, e nós hoje vamos falar sobre o nazismo alemão, sobre a chegada do Hitler ao poder. Então, como inicialmente nós já dissemos, as ideias fascistas não ficaram restritas à Itália. Em outros países da Europa, elas também foram acolhidas pela população e por parte, ou grande parte, dos seus líderes. E construíram a base de movimentos ultranacionalistas, né? Além desses movimentos terem a característica de ultranacionalistas, eles eram também antissocialistas, né? Esse foi o caso da Alemanha, onde o fascismo assumiu a sua forma mais extrema, que nós chamamos de nazismo, né? Quando se trata dessas práticas ultranacionalistas da Alemanha. O que seria o ultranacionalismo, né? Seria uma prática onde a ideia do nacionalismo seria elevada ao quadrado, vamos dizer assim. Seria um amor exagerado à nação, e esse amor à sua nação produz o que nós vamos chamar de xenofobia, certo? O que é essa xenofobia? Seria a aversão, a raiva, o ódio ao estrangeiro. Seria tudo aquilo que representa a diversidade, eu seria contra, né? Então essa ideia ultranacionalista é exatamente isso, se posicionar contra a tudo que não é igual ao que eu penso, igual ao que eu faço. Então, óbvio que, como nós estamos vendo nesse conteúdo, essas ideias estiveram presentes na Alemanha e em grande parte da Europa, né? Onde os espaços para a liberdade foram minimizados. Então, em 1918, pouco antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão Guilherme II renunciou ao trono. Foi então proclamada a chamada República, né? A República de Weimar. No começo de 1919, grupos revolucionários socialistas tentaram tomar o poder à mão armada, mas foram derrotados. A jovem república que nascia, a República de Weimar, teve de enfrentar uma situação muito difícil em seus primeiros anos. Em 1923, a população convivia com uma das maiores inflações da história alemã. O que é a inflação? Inflação é quando ocorre o aumento dos preços de forma descontrolada. Então, óbvio que quando nós falamos de inflação, nós estamos falando de aumento de preço. O aumento de preço faz o quê? Ele acaba com o poder de compra do trabalhador. Ele acaba com o poder que o salário tem de comprar as coisas. Então, o que se comprava com X já não dá mais. Você precisa de X mais alguma coisa. Seria, por exemplo, o que comprava com R$100 já não compra mais com R$100. É preciso 150 para comprar as mesmas coisas. Só que ocorre, o salário não cresce de acordo com a inflação. O salário cresce de forma muito pequena e muitas vezes, como era o caso da Alemanha, nem crescia. Então, as coisas aumentavam de preço e o salário da população não. Então, o que é que ocorre? Crise, fome,
desgraça, né? Uma série de situação difícil. Óbvio que essa crise vai favorecer, né, as ideias do Hitler. Então, nesse contexto, surgiram grupos ultranacionalistas que propunham a formação do Estado forte. Entre eles estava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que deu origem à expressão nazista, cujo líder era um ex-cabo do exército, Adolf Hitler. No período do termo socialista, estava em disputa por grupos de direita e de esquerda. Antissocialista e hábil orador, tinha a facilidade em se comunicar, né? Hitler prometia a recuperação da grandeza passada pela nação alemã. A Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial um tanto quanto, vamos dizer assim, desmoralizada, né, pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha foi condenada, foi chamada de culpada pela guerra. Então ela é condenada a pagar pesadas indenizações, ela é condenada a ter um grupo de soldados reduzidos. Então isso faz com que a crise alemã seja estabelecida de forma muito forte e a população meio que estava ansiosa por uma espécie de salvador que tiraria a Alemanha desse caos. Então, o Hitler se apresenta como esse salvador, o Hitler se coloca como essa pessoa. Além de ser ferrenho anticomunista, o Hitler era antissemita, né? O que é que significa isso? Ele tinha um preconceito, um ódio contra os semitas, né? Especialmente os judeus. Então, o Hitler, como mais na frente a gente vai ver sobre o Holocausto, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados, né, durante esse processo de Segunda Guerra Mundial. Admirador de Mussolini, seguiu o exemplo fascista e organizou milícias armadas para perseguir seus adversários políticos. Essas milícias eram chamadas de tropas de assalto, conhecidas pela sigla SA. Em 1923, estimulado pela marcha sobre Roma, que nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, que Mussolini fez, né, na Itália, Hitler incitou os nazistas, né, convocou os nazistas a ocupar a cidade de Munique. A tentativa fracassou e Hitler foi preso. Na prisão, na cadeia, Hitler escreveu Mein Kampf, é um livro, né, que traduzido do alemão significa Minha Luta. Esse livro de Hitler é onde ele vai explicar a ideologia nazista, né? É como se fosse uma espécie de livro principal do nazismo. Essa ideologia se baseava principalmente no culto à força, né, ao poder e na submissão do indivíduo ao Estado. Então, o Estado seria soberano, mandando em tudo, e o indivíduo estaria submetido a esse poder estatal. Então, consequentemente, as pessoas estavam meio que, vamos dizer, amordaçadas e amarradas pelo Estado. Nesse livro também contém, sobretudo, as ideias da questão da luta racial, né? Onde o Hitler vai defender a chamada raça pura, né? Ou a raça ariana, né? Hitler e muitos de seus seguidores
consideravam que os alemães eram descendentes diretos da raça ariana. Na mitologia nazista, essa raça ariana trata-se de uma raça branca e pura, ou seja, que nunca havia se miscigenado com outra, ou seja, que nunca havia se misturado. Seria uma raça branca e pura, né? Sem nenhum contato, nem com o negro, nem com o índio, nem com o asiático, nem com... simplesmente raça pura, não teve contato, miscigenação. Dessa forma, procurava justificar a superioridade alemã sobre as outras etnias, consideradas inferiores, porque se misturaram e foram enfraquecidas, vamos dizer assim. Quem eram esses fracos? Eram os eslavos, os negros, os ciganos e, sobretudo, os judeus. Para os nazistas, juntamente aos comunistas, os judeus eram os culpados de quase todos os males do mundo. E só haveria um meio de proteger os povos germânicos, agrupá-los em um só império. A essa ideia nós chamamos de pan-germanismo, que era a ideia de uma grande nação com os povos germanos. Assim como fizeram os fascistas, Hitler adotou um símbolo para representar os nazistas. Lá no fascismo era o fácio, né? Aquela espécie de martelo do juiz lá da antiga Roma. E no nazismo esse símbolo foi a suástica, uma espécie de cruz de braços dobrados, que é essa imagem aí que aparece, né? Um círculo branco, né? E essa espécie de cruz dobrada, né? De braços dobrados, é a suástica. Esse era um símbolo dos arianos, povo que ocupou a região da Índia, milhares de anos antes de Cristo. Seu nome é de origem sânscrita, né? Que o sânscrito era o idioma falado pelos arianos e significa boa sorte, bem-estar. Na década de 1930, os nazistas acreditavam fazer parte de uma raça superior. Como o alemão e o sânscrito fazem parte do mesmo grupo linguístico, os nazistas adotaram a suástica como emblema. Na mão desses extremistas, a suástica deixou de ser um símbolo de bem-aventurança e passou a ser um símbolo assustador para aqueles que viviam subjugados pelo regime nazista. O Hitler chega ao poder. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York provocou uma gigantesca crise econômica que atingiu todos os países capitalistas. Milhões de trabalhadores perderam o emprego nos Estados Unidos e em toda a Europa. Na Alemanha havia cerca de 3 milhões de desempregados em 1930. 2 anos depois, esse número passou para 6 milhões, ou seja, dobrou. Nessas circunstâncias, Hitler começou a ser visto por muitos alemães como um líder capaz de regressar, de resgatar o país do caos em que ele se encontrava. Assim, nas eleições de 1932, o Partido Nazista conquistou votos para ocupar pouco mais de 1/3 do parlamento alemão. No ano seguinte,
o presidente da Alemanha, Marechal Paul von Hindenburg, convidou Hitler para ocupar o cargo de chanceler, que seria uma espécie de primeiro-ministro. Com a morte do Marechal em 1934, Hitler tornou-se também presidente da República e deu início ao período conhecido como Terceiro Reich, ou chamado também de Terceiro Império, se a gente fosse traduzir. Esse período de 1934 vai durar até 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. No poder, Hitler suspendeu todos os direitos e as garantias civis e passou a perseguir seus opositores, comunistas, líderes sindicais, assim como perseguindo também minorias, como ciganos, judeus, homossexuais. Esse período é caracterizado como a época do terror, onde as vidas dessas minorias ou desses povos que foram minorizados não tinha importância alguma. Então, você tem uma série de relatos, vídeos, documentários, livros que mostram as práticas mais nocivas, mais bárbaras, mais insensíveis cometidas pelos nazistas. As ideias de Hitler conseguiu seduzir grande parte da população do seu país. Ora, como é que ele consegue isso? Tem dois caminhos. O primeiro, ele conseguiu pela intimidação aos opositores, a censura, os meios de comunicação. Então, a gente pode dizer que o Hitler, nesse caminho de convencimento, foi pela força. Então, persegue o opositor, proíbe de ter uma imprensa livre, mas existe o outro lado, que aí certamente foi o mais eficaz, que era a partir do convencimento, a partir da propaganda. Tanto Mussolini quanto Hitler apostaram na propaganda como instrumento de governo e na doutrinação de crianças e jovens para conquistar o apoio da população. Você observa essa imagem aí, tá a bandeira com a suástica, a foto do Hitler, né, e soldados convencidos que aquele caminho era o melhor, que a guerra, que o conflito era o melhor. Desde os primeiros anos escolares, as crianças eram bombardeadas pela propaganda nazista. Fora da sala de aula, os rapazes e as moças eram obrigados a se associar em organizações que promoviam encontros, práticas esportivas e diversas atividades ao ar livre, como acampamentos, desfiles, enfim. Você vai dizer, professor, isso é bom, realmente. Só que essas associações funcionavam como um espaço de educação permanente da juventude, de socialização e de difusão das ideologias nazistas e fascistas, consequentemente. Então, essas reuniões, esses lugares, essas práticas esportivas tinham por trás, por objetivo, vamos dizer, não velado, não às claras, mas um objetivo velado, né, a difundir as ideias de uma sociedade onde existem privilegiados, onde
existem os não privilegiados e essas pessoas não privilegiadas têm que sofrer, têm que morrer ou têm que ser exploradas por esses privilegiados. Então, essas práticas que aparentemente eram boas, eram utilizadas como mecanismo de repressão, de opressão, de doutrinação, colocando como se essas ideias fossem as únicas verdadeiras e boas. Obviamente que boas para quem? Né? Para quem estava no poder ou para quem estava numa situação de opressor e, obviamente, ruim para quem estava longe do poder e na situação de oprimido. Os jornais e as revistas tinham seu conteúdo controlado. Cartazes com imagens e frases de efeito eram afixadas em todos os lugares. O rádio era, na época, o grande meio de comunicação e as emissoras transmitiam incessantemente os discursos dos dois líderes do nazismo e do fascismo, de Hitler e de Mussolini. Fotografias e filmes registravam discursos inflamados para grandes massas e tinham como objetivo demonstrar a força do governo, assim como a fidelidade e o apoio da população. Então é muito comum você observar que vai ter a foto do Hitler, atrás dele uma multidão de pessoas. Você vai ter a foto do Mussolini e atrás do Mussolini, do lado, uma grande multidão de pessoas. Todos os líderes políticos procuram aglomerar, né, colocar gente no espaço, tirar uma foto e dizer que aquilo ali representa a população total de um país. Obviamente que não. Né? Quando um líder procura isso, né, colocar gente, muita gente no ambiente para tirar uma foto ou para mostrar essa imagem, é porque ele está fragilizado, está fraco, está precisando de apoio, né? E obviamente que muitas vezes é usando essa população ao seu favor, sem nem ter o real interesse por ela. Ao mesmo tempo, esse tipo de imagem formava, né, e ajudava a alimentar o culto da população aos seus líderes e procurava criar a ideia de uma comunidade coesa, solidária, poderosa, irmanada em torno deles. Então, essas eram algumas práticas que envolviam a situação nazista ali na Alemanha. Pessoal, a explicação do conteúdo fica por aqui hoje, certo? Eu vou estar passando uma atividade sobre esse conteúdo, certo? E depois estarei passando o terceiro momento sobre essa explicação. Até mais, forte abraço, a gente se vê por aí.